que a droga deixou de ser o único e talvez deixou de ser o mais importante bem que gera recursos para o crime organizado. E apontam especificamente a área de combustível como aquele que deve inspirar as maiores atenções do Estado brasileiro. Nós queremos agradecer aos Ministérios Públicos dos Estados. Então, é muito importante porque os fiscos estaduais, os fiscos dos estados foram os mais lesados. A União também. Só para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro deixou de arrecadar o que ele gasta por ano com a polícia. Para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. O que esse grupo econômico deixou de pagar aos cofres estaduais, ao cofre estadual do Rio de Janeiro, é suficiente para custear um ano a polícia, toda a polícia do Rio de Janeiro. Então, esse é o volume de recursos que está envolvido. Então, nós voltamos a dizer o seguinte: nós temos que abrir, para continuarmos o nosso trabalho, nós precisamos abrir essas duas frentes. Primeiro, aprovar o devedor contumaz. É um apelo que eu deixo aqui pela enésima vez. É um trabalho que nós estamos fazendo há 3 anos, nós aperfeiçoamos o texto. Nós incluímos na lei do devedor contumaz uma série de benefícios para o bom contribuinte, justamente para separar o joio do trigo, lembrando que 99% vão ter a proteção da lei e 1%, né, nós vamos inibir a prática ilícita em atividades econômicas com aparência, né, de atividade ilícita, vamos inibir essas práticas criminosas e vão proteger o bom contribuinte que vai receber outros benefícios que a lei prevê. Uma lei muito equilibrada. Se não fosse isso, não teria passado por unanimidade no Senado Federal. E nós queremos fazer dessa agenda de segurança pública a mesma coisa que nós fizemos com a tributação no país. A reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, teve aprovação ou unânime ou muito perto disso. No caso do consumo, muito perto disso, no caso da renda, unânime nas duas casas. Nós podemos fazer uma agenda de segurança pública envolvendo polícia, receita. Tive ontem com o senador Alessandro Vieira, que é uma pessoa equilibradíssima e que entendeu exatamente os pontos necessários para nós podermos harmonizar as duas casas em torno de um projeto que represente a vontade de todo o país, como foi feito com as duas reformas tributárias. E nós temos uma oportunidade com esse conjunto de diplomas legais que o ministro Lewandowski mandou para o Congresso Nacional, de fazer uma coisa muito importante. A lei antifacção, devedor contumaz, a PEC da segurança pública, né? A lei que pune com mais severidade crime de receptação, são diplomas legais que reorganizam o país para combater o andar de cima. Porque todo mundo, e foi objeto da nossa conversa aqui durante 1 hora, todo mundo reconhece, se você não asfixiar financeiramente as organizações criminosas, você vai ter uma reposição de mão de obra barata na base e você não vai dar conta do problema. Você precisa atuar também por cima, também pelo andar de cima, porque é o andar de cima que irriga com bilhões as atividades criminosas. Não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões de reais. Hoje estão sendo bloqueados 8 bilhões de fundos. Na Operação Carbono Oculto foram 30 bilhões de reais bloqueados. Só hoje, mais 8 bilhões estão sendo bloqueados. É assim que nós vamos conseguir efetivamente combater o crime, né? A interação da Receita com a polícia cada vez melhor, né? O secretário Barreirinhas e o diretor-geral da polícia, o Andrei Rodrigues, se reúnem com periodicidade frequente, incluindo as equipes, e a polícia vai ter um papel fundamental agora de extrapolar a fronteira nacional para buscar parceria internacional, né? Porque, inclusive, um dos navios apreendidos no Rio de Janeiro trouxe combustível da Rússia. E há um bloqueio internacional em relação a isso, que está sendo respeitado pelo Brasil e que esse grupo criminoso não respeita. Então você tem repercussão internacional do que está acontecendo. Então essas duas tarefas, votar a lei do devedor contumaz e abrir uma frente de trabalho com o governo dos Estados Unidos para inibir
a lavagem de dinheiro usando paraíso fiscal lá. E outras práticas que precisam ser coibidas, como, por exemplo, a exportação ilegal de armas ou peças de armas para o Brasil, que a Receita prende também por meio dos scanners, por meio dos procedimentos, e encontra várias peças de armamento no meio de containers de commodity, por exemplo, de mercadorias comuns, tem lá no meio uma série de equipamentos de arma de fogo, ou para peças de reposição, ou equipamento todo, né, que chega pronto para a utilização do crime organizado. Então, nós temos uma frente de trabalho importante com os Estados Unidos, e o ministro Lewandowski e eu levamos ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações que estão sendo bem-sucedidas, incluir a pauta da lavagem de dinheiro e da exportação ilegal de armas para o Brasil.